Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou transbordando de alegria, e isso fica bem evidente nos meus trajes, porque todo mundo sabe que eu adoro cor preta. Porque nós estamos voltando com os episódios do Didocast, onde a gente recebe pessoas muito especiais, pessoas que são relevantes, que conversam sobre arte, sobre literatura, de uma maneira que a gente precisa mesmo pensar, refletir e ler nos nossos tempos. E digamos que nós estamos agora voltando com uma segunda temporada do Didocast, e nesse primeiro episódio do nosso retorno, a gente tem uma convidada muito mais que especial, que é a querida Larissa Prado. Larissa, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite, é um prazer e uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz, né, quando eu recebi. E é sempre muito bom falar de literatura, falar de escrita. Estou muito feliz de estar aqui, gosto muito do podcast. Ai, Larissa, que ótimo. Estou muito feliz, estou muito empolgada, que há tempos que eu queria que você viesse. Mas o corre da vida embrulha, desembrulha, amarrota, torce a Sim. gente. Mas agora deu certo, gente. O sol está em Gêmeos e tudo deu certo. Olha que maravilha. Vou apresentar a Larissa. Larissa Prado nasceu na cidade de Goiânia no fim dos anos de 1980, né? Minha contemporânea. Apaixonada por histórias de terror, outra semelhança, Larissa, e por histórias insólitas, escreve ficção especulativa desde 2015. Suas principais influências na literatura são escritores como Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Lovecraft e Mary Shelley, autora do famosíssimo Frankenstein. Em seus escritos, explora o absurdo da existência humana. Foi ganhadora de 2 prêmios literários da ABERT, a Associação Brasileira de Escritores de Romances, de Suspense, Narrativa Policial e Terror, nos anos de 2019 e 2021. Escreve por paixão e encontrou na literatura a melhor maneira de expressar-se. E é com essa pessoa que nós vamos falar hoje. É uma mulher, escritora, que enfatiza nos seus textos o terror, que enfatiza nos seus textos essa dimensão sombria da existência humana que muitas vezes é explorada na cultura pop, no cinema, nas séries, de uma maneira muito rápida, muito efêmera. Mas a partir das leituras que fiz de alguns textos da Larissa, estou aqui na mesa com vários espalhados, não li todos ainda, gente, mas li já um bocado aqui. Né, tenho já material suficiente para passar minhas férias, para me ocupar nas férias, ler os outros textos dela que ainda não li. Eu gostaria de fazer esse acréscimo, já antecipando o que nós vamos conversar, que é o terror aqui, ele também está a serviço de pensar a existência e a dimensão humana nesse planeta, nesse universo, filosoficamente para a nossa própria concepção de humanidade e de existência. Bem-vinda, então, Larissa. Obrigada. Fico muito honrada com as suas palavras. Estou muito feliz de estar aqui também. Vamos aproveitar, então, agora o tema, né, Larissa? Agora que os Didocasters te conhecem um pouco e vão te conhecer melhor à medida que você for falando, que a gente for dialogando, conversando. Sobre a literatura da Larissa. Uma literatura muito interessante, como eu já antecipei, preambulei aqui. Né? É uma literatura que evidencia elementos do fantástico, elementos do terror e do horror, porque muitas vezes a gente mistura, né, esses 2 conceitos, mas eles são diferentes. O terror parece que está ligado a algo mais desconhecido, enquanto que o horror está ligado a algo mais palpável, né, que imediatamente aciona o tato. Né? Então, ela traz esses 2 elementos para a literatura dela, mas ela também traz para a literatura dela o que diz respeito à ficção especulativa, e a ficção especulativa ela também traz elementos do fantástico, do terror, ela traz elementos da distopia, ela pensa o presente e o futuro a partir de críticas muito pontuais acerca da sociedade, então tem um viés político também, que é algo que eu percebi aqui também, porque muitas vezes a gente pensa que o terror não é engajado, o terror não fala tanto da questão social, do político. A gente tem muitas narrativas atuais que fazem isso, e uma delas é a narrativa, é a escrita da Larissa Prado, né, de refletir sobre o nosso tempo e de que maneira a gente, no campo do simbólico, pode estar provocando ou sendo afetado por elementos tão perturbadores e tão
avassaladores como os que a gente percebe aqui nessa narrativa. Assim como também há elementos da literatura do absurdo, né? O Franz Kafka é um dos grandes nomes evidentes, né, que representam, que de certo modo foram até pioneiros na questão da literatura do absurdo, né, de colocar-nos em situações absurdas, ridículas, e como a gente vai sair disso e para que serve pensar sobre isso? Em que medida nós já estamos nisso, de certo modo, né? E eu pude, lendo os seus textos, reviver muito de... É muito interessante, porque eu já li muito Edgar Allan Poe, já li muito Franz Kafka. Já li bastante. Então, assim, lê-los, relê-los para mim hoje não tem nada de novidade. É mais uma recuperação nostálgica do que eu experimentei quando os li pela primeira vez, ali 10, 15 anos atrás. Agora, lendo os seus textos, eu pude experimentar uma sensação muito legal, que é a sensação da novidade. É uma satisfação novidadeira. Por quê? Porque você tem esse diálogo, você mostra muito bem esse diálogo que você tem com as suas leituras, né, desses escritores, mas tem algo novo aqui. Não é um homem do século XIX nos Estados Unidos, não é um homem na Alemanha, né, de língua alemã, no início do século XX. É uma mulher brasileira que leu esses caras e que vive num tempo que tem certos atravessamentos na vida. E isso contribui também para a construção dessa obra. Então, a gente, de certo modo, tem até uma outra perspectiva acerca desses temas, dessas histórias. E compartilhando com você, então, esse sentimento, né, essa experiência, minha recepção com alguns dos seus textos que li, eu queria pedir para você falar um pouco sobre a sua produção, a sua escrita, né? Quando você começou a escrever? Quando? Como você decidiu que ia publicar? Como é que foi esse processo? A força motriz da sua escrita, o que é que te motiva? O que é que fala para você, não, eu preciso escrever sobre isso? Isso é importante para mim. É importante eu entregar para o mundo a escrita sobre esses temas, sobre esses elementos. E, de certo modo, a escolha também pelos gêneros literários, né? Como? O que vai ser o conto? O que vai ser o romance? O que vai ser a novela? Como é que funciona para você os bastidores? Compartilha com a gente um pouquinho disso. Primeiro, eu queria agradecer suas palavras, assim, também por ter lido, né, e feito essa introdução maravilhosa. Assim, a literatura sempre esteve na minha vida desde que eu era muito jovem. E a escrita em si, ela veio para minha vida para me dar algum tipo de significado existencial, porque eu sempre fui uma criança muito introspectiva. Sempre tive muita dificuldade de socializar. Sempre tive muita dificuldade de dialogar com as outras crianças, enfim, de socializar mesmo. Então, o universo dos livros me trouxe uma possibilidade de eu me enxergar dentro de um mundo que, na realidade do cotidiano, eu não me enxergava. Assim, eu não conseguia me ver como um ser participante de uma lógica social, né? Assim, desde que eu sou criança, eu me sinto muito outsider, vamos dizer assim. Eu lembro que na escola me chamavam de Wandinha, disso, daquilo. Então, não à toa, hoje eu entendo o motivo, porque eu era sempre muito quieta e tal. Então, eu recorri aos livros, e eu tive muita sorte também de ser estimulada em casa a ler. Minha mãe sempre me deu muito quadrinhos, muito livros de infantis para criança, né, e tal, para eu ler. Então, eu descobri esse universo e eu me apeguei a ele de uma forma tão, assim, definitiva e afetiva, que ele se entremeia muito com a minha própria vida, assim. Então, eu não sei nem te falar assim, eu comecei a escrever em tal ano por causa disso. De tanto que a literatura, ela se entremeou no que eu sou, sabe? Então, ela, além dela ser, tipo, os amigos que eu não tive quando eu era pequena, ou as pessoas que eu tive trocas, né? Os livros se tornaram os meus amigos. Ela foi esse instrumento que eu encontrei de me expressar quando eu não tinha voz, assim. Voz real, assim, de falar o que eu sinto, o que eu penso. Sempre fui muito tímida também quando eu era mais jovem e tal. Eu ainda sou muito. Então, a literatura, ela me trouxe a possibilidade de eu existir, assim. E às vezes, eu não consigo nem explicar a minha ligação com ela, né? E ela me trouxe ao que eu sou hoje, assim. As pessoas às vezes perguntam, como que você escreve tanto? Assim, como você tem tantas ideias e tal? Eu não sei explicar racionalmente, nem metodologicamente, como que eu consigo sentar e ter tantas ideias, porque realmente é algo que me acompanha desde que eu sou muito jovem e que se tornou meio que um centro que eu gravitaciono na minha existência, assim. Eu preciso mostrar para o mundo como eu me sinto em relação a ele, mostrar para as pessoas como eu me sinto em relação a elas, enfim, eu fui construindo esse mundo de Larissa, assim, sabe, desde que eu era criança. E o terror entra aí, porque ele, de certa forma, que é também uma preferência minha, não sei explicar muito bem o porquê, eu sempre tive preferência pelo que é estranho, para começo de conversa. Porque eu lembro que o primeiro livro que eu peguei,
que eu me apaixonei foi a Alice no País das Maravilhas. Principalmente quando ela vai para outra realidade, entendeu? Eu me identifiquei muito com aquela personagem. Porque eu era uma criança que ficava nas realidades que eu criava, porque eu não gostava ou não sabia me inserir na realidade da vida. Eu achava entediante, eu achava as outras crianças chatíssimas, sabe, assim, no meu mundo. Assim. E às vezes hostil também. Sim, hostil também, eu sofri bullying. Hoje eu sei que era bullying, né, na época não se falava tanto disso, mas eu sofria muito bullying por conta de aparência, porque eu era muito quieta, porque eu era muito dedicada à leitura. Então, assim, tudo isso me fez recorrer a uma fuga de universo mesmo, de criar as minhas próprias situações e tal. E aí, quando eu li a Alice, e foi muito impactante eu ler a Alice, porque aí eu pensei, nossa, é possível criar realidades e ser muito feliz nelas ou muito louca nelas. Então, eu sempre gostei muito do absurdo, do estranho, né? Inevitavelmente me levou para o Edgar Allan Poe, obviamente, que foi o primeiro autor que eu li, que eu era muito nova, eu tinha uns 16 ou 17. Eu li Gato Preto. E aí mudou a minha vida. É sempre um dos primeiros, né? É porque eu lembro que na biblioteca da escola tinha uma ediçãozinha de contos dele, assim, uma ediçãozinha... As histórias extraordinárias. Isso. E aí, quando eu li ele, assim, minha mente explodiu. Eu falei, não, quero ler mais sobre esse tipo de literatura, né? E eu fui buscando. Ele foi a porta mesmo de entrada para outros tipos, né? E é estranhíssimo também, né? A coisa do estranho, ele tá bem forte. Nossa, assim, a forma que ele conduz os contos, que ele constrói imagens visuais, assim mesmo, me impactaram, assim, porque eu ouvia o gato na parede, parece que eu visualizava como seria esse gato, então isso sempre me atraiu muito, sabe? E aí, para eu começar a escrever mesmo ficção, foi um pulo, porque eu descobri Edgar Allan Poe, aí depois eu descobri o Lovecraft, mas quando eu descobri o Lovecraft através do Poe, eu não foi tanto encantamento, eu tive um incômodo com certas coisas que eu lia, e eu ficava, gente, eu acho que eu teria feito diferente. Assim, tenho a audácia de falar isso. Eu teria feito diferente assim, porque muitos contos do Lovecraft me cansavam, assim, eu achava muito extenso, que não precisava, então eu falei, quer saber? Prolixo, Muito né? prolixo. Eu também prefiro o Poe. O Poe é conciso. Ele é mais conciso, ele é mais visual, assim, não que ele é mais visual, porque o Lovecraft também cria muitas, assim, imagens megalomaníacas e tal, e eu amo, mas ele é mais direto ao ponto, o Poe, sabe? Sim. Os contos dele são mais direto ao ponto, é um efeito mais certeiro, né? Sim, ele até tem a teoria, né, da unidade de efeito. Tem. Aliás, que eu tento colocar nos meus contos de todas as formas possíveis. Eu e confesso assim, que eu gostei, Larissa. Eu vi. Que bom. E aí eu recorri assim eu comecei escrevendo cósmico mesmo, assim, porque meio que eu comecei a escrever e eu sempre quis escrever horror, mas eu não tinha nem coragem, não é coragem, mas eu não tinha assim, eu não tinha essa vontade de, eu tenho as histórias na minha cabeça, mas eu não tinha vontade, enfim, de colocar em papel e tal. Foi na época também que eu era adolescência. Adolescência eu tava, teve uma época da minha vida que eu parei de ler, assim, sabe? Aí eu fui ver mais filme do que livro, sabe? Aquelas épocas assim que você não quer muito. Então eu comecei a consumir mais filmes, aí foi, né, a época dos filmes de terror que eu fiquei assim, tal, obcecada, assistindo e tal. A gente estava até conversando antes sobre cine trash, que eu adorava os filmes cine trash. E assim, eu descobri mais o cinema nessa época e foi a mesma época que eu comecei a escrever, basicamente. Então, só que era uma coisa que eu sempre quis, né? Colocar no papel mesmo as minhas ideias que eu achava tão absurdas que eu pensei, eu vou escrever isso pra mim e não vou mostrar pra ninguém, porque ninguém vai, ou não vai gostar, ou não vai entender, ou vai achar um lixo, né? E aí eu escrevi meu primeiro conto cósmico, mas era um cósmico bem trash, porque eu tava com essa veia do trash e tal, que era sobre, eu lembro até hoje, não publiquei, porque como foi meu primeiro, o primeiro que eu terminei, né, que eu comecei, que era sobre um cara que batia o carro, e aí ele saía do carro, via uma casa, uma coisa bem trash mesmo, ele viu uma casa e via lá uma figura alta e tal, bem ameaçadora, tipo um Mike Myers da vida, um Letterface do Serra Elétrica. E ele ia até essa casa pedir ajuda, aí chegava lá e descobria que eram os alienígenas, enfim. Uma história bem... Mas você tem esse texto? Não tenho mais. Eu lembro que na época eu postei ele, era a época dos blogs e tal, né? Postei ele lá. E aí muitas pessoas começaram, nossa, eu gostei. Falei, gente, não é possível, né? Que as pessoas gostaram disso. É possível, Pois Larissa. na época eu pensava, não é possível, é muita viagem, tipo, eu misturo Massacre da Serra Elétrica com, sei lá, com Ataque dos Vermes Malditos e dá certo, como assim? Claro, que maravilha, né? Adoro. Aí eu falei, não, tá, né? Só que é isso me instigou a continuar escrevendo, eu continuei escrevendo nesse blog, era a época dos blogs. Esse ano era 2012, por aí, a gente não tinha internet como ela é hoje, né, obviamente. Aí era blog fóruns e tal,
que eu participava. Na época eu jogava muito RPG também e tal, aqueles RPG de mesa assim e tal. E eu era muito fascinada com a construção de universo, de personagens, né? Mas nunca pensei que seria uma coisa séria, vamos dizer assim, né? Uhum. Que eu ia chegar um dia a publicar livro físico, isso nunca passou pela minha cabeça nessa época. E eu continuei alimentando esse blog, né? Aí eu continuei alimentando esse blog, eu escrevi outros contos lá e tal. E aí, sabe quando você vê os comentários aumentando, assim? Eu falava, gente, o pessoal não é que meio que tá gostando de gente que eu não conheço, porque uma coisa é você mostrar a história porque você conhece, né? É meio suspeito a pessoa falar que gosta. Outra pessoa que você nunca viu. E aí eu falei, não, tá. Aí eu comecei a guardar alguns contos e não publicar lá. Arquivar, né? Principalmente que eu gostava muito e eu tinha um pouco de ciúme de dividir Sei com as como é que é. pessoas. Ou eu não achava tão bom, ficava com aquele preciosismo de arrumar, Sim. melhorar. Aí eu comecei a guardar esses contos. E aí veio um monte de transformação da internet e tal, o blog caiu, enfim, sabe como que é, né? Ai, Veio, que pena. caiu, eu não salvei Senão eu os já ia textos de procurar, lá, eu já ia não, caçar. eu não salvei os textos lá nem nada. E nessa mesma época eu participei de uma iniciativa que tinha de autores independentes na internet, e aí a gente lançou uns e-books na época, com alguns continhos e tal, mas também tudo se perdeu. E aí, o que aconteceu? Em 2015, veio a oportunidade de eu mandar um conto para um edital, de um editor real, né? Que chama Andros e tal. Ela tinha colocado assim, edital de horror sobrenatural. Mande seu conto, tal. Aí um amigo meu me encaminhou o edital, falou, manda seu conto. E ele era da época do blog, né? Manda um dos seus contos e tal, não sei o quê. E eu menti, falei, eu não tenho mais nenhum. Eu não escrevo, não vou mandar não tenho coragem. Só que eu tinha esses guardados que eu te falei. E enviei pro edital um conto que eu escrevi que chama Vale dos Mortos, que eu esperei no Poe, aliás, e passou. E a partir daí, quando eu passei nesse edital, que a minha vida literária começou mesmo, né? Que foi em 2015, que eu comecei a ter esse gosto de publicar e pessoas que eu nunca vi na minha vida começar a me ler e eu receber críticas de todos os tipos possíveis, né? E assim, foi muito bom, porque essa experiência de publicar em antologia, além de eu conhecer outras pessoas, abriu uma porta para mim que eu não conhecia, assim, do mundo editorial, de autores nacionais que eu não conhecia, né? E eu comecei a conhecer pessoas também, né? Saber o que elas achavam do que eu escrevo. Me surpreendi muito, porque muitas interpretavam o meu conto de uma forma que eu nunca pensei, e eu gostei muito disso. Isso é interessante demais, Muito, né? muito. E o conto era sobre um casal que se muda para casa e tem um cemitério atrás, enfim, uma coisa mais gótica, assim, sobre casa, que é amaldiçoado e tal. E as pessoas com as teorias, assim, falavam, de onde que essas pessoas estão tirando essas teorias num conto tão curto, né? E eu comecei a pensar que talvez, e só talvez, eu continuaria publicando. Mas olha que barato, você tá, de certo modo, tá até ajudando as outras pessoas a elaborar os fantasmas dentro delas. Sim, sim. E foi um conto muito desproposital, sabe, assim. E eu confesso que na época eu imitava descaradamente o Edgar Allan Poe. Eu queria, tipo, eu quero escrever o igual e tal. Eu não tinha ainda, né, com o tempo que a gente vai adquirindo uma autonomia. Uhum. Você vai encontrando sua voz na literatura. E eu imitava, eu não gosto desse conto, porque eu acho que é realmente um pastiche do Poe, assim. Eu acho que eu não deveria ter copiado tanto, né? Você copiou algum específico ou mais o Eu estilo? misturei tudo, na verdade. Eu misturei a questão das donzelas mortas, porque a noiva do cara, ela é morta e a pessoa descobre no final, enfim. Uhum. Eu misturei... Não é um conto específico, não. Eu misturei o jeito dele mesmo e aquelas atmosferas que ele criava, né? E até o linguajar também, né? Que é isso que você trouxe no começo, sobre ser uma autora contemporânea e tal, e não ser um homem do século XIX. Eu acho muito importante, porque... Nesse conto eu ainda tentava imitar um homem do século XIX e não tem porquê isso, sabe? Não tem. Só que como a gente não tem segurança ainda como escritor e tal, eu ficava, eu acho que só vai prestar se for parecido com o que ele fazia. E aí eu fui... É porque essa mentalidade também na literatura durou muito tempo, né? Sim. Os medievais, eles tudo se imitavam os clássicos, sim. Então meio que vem junto. Meio que vem. E assim, terror ainda por cima, assim, a gente no Brasil, ainda bem que tá mudando muito, né? Hoje em dia a gente tem muito mais produções nacionais, até latino-americanas e tal. Mas naquela época, assim, as minhas referências sempre foram os europeus, né? Ou os norte-americanos. Infelizmente. Depois, óbvio que eu fui estudando, fui pesquisando. Falei, gente, eu tô tão cansada dos clássicos, eu quero coisas diferentes. E sempre fui assim, desde literatura a filmes também. Filmes eu sempre quis sair de Hollywood. Mas eu quero ver um filme da Coreia. Eu quero ver um filme, sei lá, do Irã, de terror. Sabe? Coisas assim. Porque eu sempre busquei muito o que é diferente. E aí, literatura, Aí tá. Eu publiquei esse em 2015, publiquei mais um em 2015, na mesma editora. E eu publiquei, eu acho que 4 contos nessa editora em antologias deles, né? Uhum. E foi indo. Aí teve, depois de 2015, 2016 e tal, eu tive
a coragem, vamos dizer assim, eu já me senti mais preparada a publicar sozinha, a não recorrer a editora nem nada. Eu publiquei um e-book que é o Criaturas em Branco, mas na época ele chamava Sombra Vinda das Trevas, que é essa Criaturas em Branco aí, que é contos inspirados no Lovecraft, né? Só que não tão inspirados assim, porque, como eu comentei no começo, eu sempre tentei fazer algo diferente do que ele fez no Cósmico, e escrevi contos inspirados na mitologia Lovecraftiana, né? Nos monstros, na questão do universo, que existe além do planeta, né? Existe além do ser humano. E eu escrevi esses contos nessa época, eu lancei um e-bookzinho. Na época já tinha a Amazon, aquela autopublicação da Amazon, eu joguei lá. E aí, pra minha surpresa, porque eu sou assim com as minhas coisas, eu não sou apegada, não. Eu tenho o livro, eu lanço, eu esqueço dele, deixo as pessoas aproveitarem ele, que pra mim já foi. Eu não vou ficar... Eu quero o próximo. E eu deixei esse e-book lá, sem pretensão, e começaram a falar muito dele. Começou a sair resenhas e tal. Aí a primeira resenha que eu vi da minha vida de coisas minhas, eu falei, gente, não é possível. Quem que fez essa resenha? Será que eu conheço? Fui ver, não conhecia, já era que Instagram, bom, já existia Instagram. Falei, gente, a pessoa gostou, meu Deus, não sei o que. Eu fiquei toda assim, aí a pessoa falou comigo, eu conversei com ela também, era uma leitora. E aí ela me parabenizou muito. Eu quero ler mais livros seus. Você não tem, tipo, previsão de quando vai lançar o próximo? Eu falei, sério que você gostou? E é sempre um assombro, eu confesso. Eu já estou nisso há muito tempo e eu sempre fico muito assombrada, do bom sentido, de ver que as pessoas gostam e se identificam tanto. Aí eu falei, eu não tenho nada ainda. Não sei se vou lançar mais coisas, mas que bom, né? Que recebeu os feedbacks. E aí virou esse livro aí hoje em dia que... A gente reaproveitou os contos, né? Lógico que eu reeditei, melhorei, coloquei novos contos. E virou esse físico que no passado ele foi A Sombra Vinda das Trevas, que é esse livro. Eu acho que eu lancei ele ano passado. E ele, querendo ou não, ele marca o meu início, porque eu iniciei no Cósmico, com o horror cósmico, né? E o primeiro conto se chama Lovecraft, né? É um poema. É um poema. Adoro! Nossa, olha os gêneros literários aqui. É um poema. Que me interessa. E o poema que eu decidi colocar nesse livro, né, que meio que é uma ode a ele e tal, ao legado que ele deixou, e querendo ou não, foi o autor que, apesar de ser extremamente problemático e polêmico, foi o autor que me instigou a escrever, até para superá-lo, né? Então, o Lovecraft foi quem me inspirou, assim, a escrever, quem me falou assim, tente escrever algo melhor que eu. Aí eu falei... O desafio foi dado, Foi dado, e eu tentei. Aí esse livro saiu, é um livro que mescla o cósmico com o cotidiano. Sabe, ele é um cósmico, ele é muito mais, assim, ele é muito mais o nosso interno em relação ao que vem de fora, né? Então ele explora mais os personagens, coisas que a gente não vê tanto no Lovecraft. Não. Porque pra mim todos os personagens deles é o mesmo. Basicamente. Né, o protagonista eu sempre vi um homem, cientista e tal, e tal, e tal. Aí sim. Não, esse é uma mescla de personagens, tem personagem feminino, criança, enfim... É uma mescla. Gosto muito disso, dessa variedade. Sim. Né? Que o Edgar Allan Poe também não tem tanto. Não tem Edgar tanto. Allan Poe tem um pouco mais em relação ao Lovecraft, mas quem lê muito Poe vê que a maioria dos personagens protagonistas são homens. São, e se repetem muito, né? Sim. Não tem muita profundidade nos detalhes do personagem, que eu acho muito importante. Homem paranoico, doido, que tá paranoico, tá obcecado por alguma coisa. Eu imagino sempre o mesmo mudando a roupa. Sim. Tipo assim, se for pegar um filme, é o mesmo ator. Eles são muito parecidos. Sim. É verdade. E aí eu tentei fazer essa variedade, né, nesses contos. E deu muito certo, mas eu tô falando sem ser em ordem cronológica, porque esse aí foi eu lancei ano passado, né? Mas só assim, ele foi o primeiro e-book. Em primeiro e-book. Aí ele virou esse hoje em dia, né? Demorou esse tempo todo pra eu lançar ele físico, até porque eu não queria voltar nessa história e tal, mas acabei voltando. Meu primeiro livro físico se chama O Balé das Aves Mortas. Que esse eu só tenho em e-book. Que ele saiu e-book também primeiro, foi o mesmo movimento. Saiu o e-book, só que ele foi mais próximo às publicações. Eu lancei ele em 2018, se não me engano, e foi lançado em 2019 e físico porque o editor interessou. Então, a minha vida como escritora começou assim. As pessoas da internet começaram a se interessar, né? E logo, pessoas de editora começaram a se interessar porque amigos meus enviaram, amigos que conheciam editores e me indicavam. Então, tudo foi um processo de indicação. Mas, assim, eu gostei lá dessa escrita dela, olha aí, o que você acha? Então, sempre foi muito... A minha trajetória na escrita sempre foi muito casual, assim. Nunca foi algo que eu planejei, sabe? Assim, eu quero porque quero publicar nessa editora. Eu quero porque eu quero ter... Então, foi muito casual, às vezes até providencial. O universo me falando, não, você vai continuar publicando. É o cósmico. Porque eu sempre falava assim, todo meu livro é o último, é o último, é o último. Eu lancei 9 e nunca é o último. Eu nunca falo assim, não, esse aqui vai ser o último. O cosmos não quer que seja o último. Você tem que fazer mais. Sim, então foi assim. E é por isso que
Hoje em dia eu não tô escrevendo, igual a gente tava conversando. Assim, eu não tô produzindo, né? Tô descansando, mas assim, a minha cabeça nunca para, porque eu já tenho 1000 coisas que eu quero escrever quando eu voltar, né? Então, a literatura, ela sempre me... Ela me mescla muito com a minha vida, não tem como eu... Mesmo que eu não publique mais, eu sempre vou escrever, pra mim. Porque eu sempre escrevo Entendi. pra mim, né? E, então, ela é muito meu centro, assim. Ah, se eu tô irritada, eu vou escrever. Se eu tô triste, eu vou escrever. Se eu tô feliz demais, eu vou escrever. Pra eu colocar os pés no chão. Se eu tô decepcionada, eu vou escrever. Então, é minha terapia. É minha terapia. É até legal você mencionar isso, porque eu penso muito no Edgar Allan Poe. A morte é um tema muito recorrente nas obras dele, e ele foi um cara que nunca conseguiu fugir da morte. A Uhum. morte orbitou a vida dele. É. O Kafka, né, que eu tô pensando nesses dois diálogos que você Sim. tem. É a coisa da literatura do absurdo, essas situações confusas e opressivas. Era a relação dele com o pai, era a relação dele com a própria nacionalidade, com a própria cultura e por aí vai. Uhum. Então é muito interessante você colocar aí, né, de que como a sua vida reverbera na sua literatura e de como a sua literatura reverbera na sua vida. E aí, aproveitando esse gancho, né, você até mencionou ali atrás a questão das referências, porque você se propôs a pegar o seu mestre e, de acordo com o próprio ditado, quando o mestre é bom, o discípulo supera, a discípula supera o Uhum. mestre, né? Então, Lovecraft é o mestre, a discípula Larissa vai além, Uhum. porque ela tá no outro tempo, então ela tem outros elementos que ela pode mobilizar e Uhum. mostrar, mestre, aprendi, mas vou além, agora eu sou livre e autônoma. Uhum. Mas você falou uma coisa muito interessante e eu queria que você falasse um pouco mais disso para os nossos ouvintes e espectadores, que é sobre essas influências, esses diálogos, porque tem uma coisa na sua narrativa que me lembra muito um texto do Júlio Cortázar, chamado Alguns Aspectos do Conto, e ele também fala do Edgar Allan Poe. Lá naquele livro Valise de Cronópio, ele fala sobre o Poe. Eu sou apaixonada pelo Júlio. Eu também amo, eu acho ele maravilhoso, porque ele é um discípulo do Poe Sim. que supera. Sim. Eu acho que ele supera o Poe. Totalmente. Né? Gente, não me crucifiquem, tá? Não, Por eu falar estou de isso. acordo. Não nos crucifiquem. Por favor, tá? Ele supera e muito. Porque o Cortázar, ele traz isso para a América Latina e ele eleva a potência disso de uma maneira muito arrebatadora. Uhum. E ele fala, mas ele elogia o mestre. Ele Uhum. fala que o Poe foi um dos primeiros que teve habilidade na literatura fantástica e de terror de fazer a gente, a partir da leitura, entrar nesses lugares. Então, é muito sinestésica, uma literatura muito sinestésica, porque aspectos visuais, sonoros, táteis, sensações de frio, calor, névoa, confusão, tudo isso, cheiros, às vezes, vêm até nós a partir das palavras escritas no papel. E, Larissa, eu devo admitir que isso aconteceu comigo, lendo alguns de seus textos. Eu fiquei profundamente incomodada. Em alguns textos, eu até senti um pouco de dor física. Pensando nos personagens também sentindo dor física. E eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre como você mobiliza. Porque você tem a Larissa única e exclusiva. Mas tem a Larissa também, leitora de outros e outras artistas. Né? Não só do Poe, do Lovecraft, da Mary Shelley, do Kafka, mas dos coreanos, dos iranianos, dos latino-americanos, dos asiáticos. E eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre como é o manejo dessas diferentes linguagens para você, como você manipula isso, o barato da literatura. O terror coreano mesmo é um negócio que é espantoso. Para quem tá muito acostumado a consumir cinema de terror, que fica cansado dos jump scares de Hollywood, e assistir o terror psicológico dos asiáticos é um negócio que tem um youtuber que eu gosto muito dela, que ela fala que é o desgraçamento mental. Totalmente. Que é a redatora de merda, né? Sim, eu amo, acho ela ela muito também. legal. Sim. É o desgraçamento mental. E eu vi aqui algumas coisas. Eu li, gente, esse aqui, A Gargantilha, eu li no Kindle. Esse aqui, eu saí dele assim, cara, a gente precisa conversar sobre esse livro. Eu vou fazer um vídeo no canal sobre esses contos, porque a gente precisa falar disso. E aí, Larissa? Então, para começar, eu acredito que esse efeito nas minhas histórias ele advém da forma que eu enxergo a literatura. Assim, para mim, ela nunca deixou de ser uma arte, sempre vai ser uma arte. É uma arte como a arte plástica, como o cinema, né? Eu concebo a literatura quando eu vou escrever como se eu estivesse pintando uma tela. Então, o meu processo de escrita é até um pouco louco, porque ele não tem muita ordem, é um caos, assim. Eu gosto de trabalhar no caos e gosto de colocar meu caos nas histórias, e depois que eu vou ver como que eu faço para as pessoas entenderem um pouco dele. Para organizar, né? Sim. Então, quando eu vou idealizar uma história,
querendo ou não, sempre tem, né, essas influências até inconscientes, assim, de coisas que eu consumo muito, e muito no cinema também, né? O cinema... Eu costumo brincar que eu vou do trash ao cult. Então, eu consumo do trash ao cult, porque eu acho que esse espectro, né, de arte tem muito, ensina muito. E você tem que, quando você sabe absorver, né, e depois repassar para sua arte, você ganha muito. Então, para mim, não existe nada ruim. Tudo eu consigo aproveitar alguma coisa, né? Então, assim, desde o cinema coreano ao expressionismo alemão e tal, a um Tarantino da vida, que é bem pop, eu abstraio o que me incomoda visualmente, o que eu gostaria de colocar em palavras. Agora, colocar em palavras é outra história. Porque as palavras é muito difícil você incitar, né, os sentimentos das pessoas através de palavras, né? É porque existem Então, palavras certas. exatamente. E aí assim, eu agradeço muito as leituras que eu fiz de Poe e do Cortázar, que você citou, assim, que foram os grandes, assim, do conto, quando eles fazem contos rápidos, que não precisam de tantas palavras para falar uma frase. Eu aprendi isso muito com eles. E eu devo muito isso a eles. Então, quando eu vou escrever uma história, eu sempre penso assim, como que eu vou escrever uma cena, ou como eu vou escrever uma história para a pessoa enxergar ela, não só para a pessoa ler por ler. Ela precisa enxergar a cena. Então, eu só fico satisfeita quando eu, Larissa, leitora, leio o meu livro de Larissa, autora, enxergo aquilo ou sinto aquilo. Então, muitas vezes, eu uso até palavras mais pesadas, que eu poderia diluir numa frase mais tranquila. Com eufemismos, Sim, né? porque eu acho que aquilo porque necessita daquilo naquela história. É por isso que a minha literatura ela não é tão comercial, vamos dizer assim, tão para todo mundo, porque tem muitas histórias minhas que elas são realmente muito perigosas no sentido de tem muita coisa pesada, assim, sabe? Assim, não é para qualquer pessoa. Eu não sei como a pessoa vai receber aquilo, dependendo do estado que ela lê, né? Mas eu gosto muito. Quando você falou, não, eu senti isso, nossa, eu pude sentir cheiros, eu pude sentir a dor. É a minha intenção, ao mesmo tempo que eu faço sem querer. Porque eu escrevo para eu me sentir, né, liberta, assim, para eu me sentir, para ter essa catarse que eu tenho no fim de toda a história que eu escrevo. E eu sempre tento fazer disso uma arte mesmo, de falar assim, não, esse aqui meu quadro tá pronto, meu quadro é meu livro, né? Então, eu valorizo muito o visual. Mas não o visual descritivo, que é esse que te cansa de falar que uma cadeira é marrom, que a cadeira tem tal. Você sabe com quem que eu aprendi muito também a descrever sem falar muito? Com os russos. Ah, eu gosto tanto dos Sim, russos. os contos russos. Eu lembro que eu comprei, assim, muitos anos atrás, um calhamação, assim, contos russos. Muitos, eu não sei nem pronunciar o nome de muitos autores. Eu não julgo, eu não E os julgo. personagens, então eu dou Quem é que apelido para sabe? todos, para todos. Então, assim, fala do Dostoiévski, que é o clássico, né? É, Mas Dostoiévski, os contos dele eu prefiro mais do que os livros, assim, os maiores. Mais do que romances. os romances. Eu prefiro os contos dele. Tem um conto que chamou Crocodilo, não sei se você já Ah, viu. eu adoro, Eu amo esse adoro. conto. Primeiro pelo absurdo, Sim. depois pelo visual. E ele é cômico mesmo, ele é bizarro e Ele é bizarro e cômico. cômico. É muito E ele mal, eu não interessante. sei se você lembra dele, mas ele mal descreve o animal. Uhum, mas a gente visualiza. E é isso, e é assim, e essas leituras, e o cinema russo também, que é muito pouco diálogo, muita. O cinema mudo me ajudou muito nisso também, porque ele é muito visual. Não tem diálogo, né? Obviamente. Então, assim, quando você vê um filme mudo, muitas pessoas acham chato e tal, mas é porque elas não apreendem que é a arte daquilo. Às Porque vezes a pessoa também não está muito habituada ao ao silêncio. silêncio. Porque você tem que prestar muita atenção no que tá acontecendo. Saiu um filme agora, Zona de Interesse, não sei se você já viu, Assistir. que ele me lembra muito essa questão do silêncio, E é o que eu acho que é o mais marcante que é o nele. mais marcante dele. Então, assim, eu amei esse filme, porque ele não usa palavras quase, né? Tem os diálogos e tal, mas ele Sim. é muito sonoro. A trilha sonora é muito Muito, forte. muito forte. Não mostra uma Não cena e você mostra. E vê você vê tudo. tudo, porque você já tem uma ideia do que tá. Primeiro, você sabe onde que é. Uhum. A partir do momento que você sabe aquele lugar, você começa a pensar naqueles sons, sabe de onde está vindo, e você começa a imaginar. Então, para mim, a imaginação é muito importante na história. Eu não entrego para o leitor nada mastigado. Eu tento não entregar nada mastigado. Eu tento sempre deixar ele imaginar. Porque eu acho muito importante. Você não pode subestimar a imaginação de quem está lendo. Por isso que algumas pessoas ficam, nossa, aquela história sua, o que quer dizer aquilo? Eu falo, nem eu sei. O que você achou daquilo? É isso que é importante, né? Uhum. Então, cada pessoa lê meu livro de um jeito. Eu acho isso muito. É muito. É gostoso eu saber isso, porque eu já participei de clubes de leitura com pessoas que leram um livro meu específico e foi falar dele. E eu fiquei quietinha, só escutando. Depois que eles foram perguntar as coisas pra mim, eu só ouvindo.
pessoal conversando e cada pessoa interpretando uma coisa de um jeito. Falei, gente, nessa hora eu sei que eu acertei na música nesse livro, porque cada pessoa tá tendo uma reação, né? Isso é muito bacana, porque a literatura que eu amo é a literatura que me faz imaginar. Por isso eu gosto do polêmico final aberto. Eu também gosto. Eu gosto. Eu enfrento, às vezes, dificuldade em sala de aula, porque os alunos, ai, qual é o final? Qual é o É. final? Gente, não interessa, não tem resposta pra tudo na vida. Sim, A literatura sim. emula isso, ela tá Sim. representando isso também em alguma medida. Interessante que tem histórias que tem o final, mas as pessoas não enxergam. Não, Né? Assim, não é que é tão aberto, mas ele tá ali. Só que você tem que imaginar além do que tá do ponto final. você tem que pensar no devir, né? No que vem depois. E é isso que eu gosto tanto do Kafka. Porque apesar de ter, óbvio, os escritos que ele não conseguiu terminar e mesmo assim foram publicados, por exemplo, a Metamorfose, que é o clássico, que foi o primeiro que eu li, que eu fiquei apaixonada. Eu fiquei tão apaixonada nessa história, eu já li ela 5 vezes. Eu também sou apaixonada. Aquele início que parece que é o fim, que eu penso, como que ele vai conseguir sair dessa enrascada que ele fez pra si mesmo? Que ele entrega o plot twist na primeira frase. Sim. Como ele vai desenvolver pra eu continuar interessada? E eu não largava as páginas querendo saber aquilo mais. Ia ficando pior. Ia ficando pior. Fica pior. Gente, eu fico fascinada nisso, sabe? Então, Genial. assim, genial. E eu não lembro, eu li o livro mais 5 meses, mas eu acho que a palavra barata, ele não usa, ele usa inseto. Ele usa inseto. Quem que fala que é barata é nós, né? A gente imagina que é esse inseto. Tanto que eu já vi várias artes, assim, da Metamorfose com outros insetos, sabe? Então, assim, eu fiquei tão encantada com esse livro, assim, que ele foi o pontapé inicial pra eu mergulhar mais no absurdo, mais no nonsense, né? E mais no Kafka. Eu fui o primeiro do Kafka que Foi eu li. também? Foi. Depois veio o Processo, que é Que é angustiante. demais. É muito angustiante. É aquele- sufocante. Aquele Falta livro me dá ar. tanta agonia, igual o Castelo também. O Castelo também falta o ar. Falta o ar, eu não sei quando que ele vai chegar naquele lugar. Eu não E sei por que ele não vai embora. Eu fico falando, gente, vai embora, sabe? Desiste. É. Eu ia embora fazendo. Comigo não ia ter. Não ia ter não, história. gente. Eu ia embora. Que aí eu entro em outro conto, que é do Júlio Cortázar, que é a Autoestrada, que me dá agonia. Aquele conto que ele... Existe uma vida num trânsito, num tráfego. Então, esses autores e autoras, a Clarice, vamos trazer a Clarice para a conversa, porque a Clarice, quando eu li a Clarice, eu li... O primeiro livro que eu li dela foi A Vida Segundo A Paixão Segundo Segundo GH. E eu li aquilo também, falei, gente, é fascinante, porque a forma que ela traz o interior do personagem, coloca na história e parece que você é o personagem, né? E nada acontece. Nada é só acontece. isso. É só isso, o livro inteiro. É o não tem o plot mergulho. twist, não tem... É só isso. E ela consegue te prender. Então, todas as referências do cinema, esses autores e tal, eles acabam refletindo na minha obra de forma inconsciente mesmo. Porque eu fico tão impactada com uma pessoa, um autor, um artista que mostra tudo sem tantos recursos, e sem tantas palavras, sem tantos sons, deixa você imaginar. Então, o meu ponto de partida para a história deixa o leitor imaginar o que você está vendo, assim, mostra para ele e deixa de seguir a estrada, né? Sim. O Balé das Aves Mortas, as pessoas me conhecem mais por causa dele, porque ele é um livro de um final semi-aberto, vamos dizer assim, né? Não sei nem se eu posso colocar assim. Mas ele é um livro que, quando eu escrevi ele em 2 dias, porque eu sonhei com essa história. Nossa, olha, Eu isso sonhei é o com tipo de coisa que eu gosto. Sim, eu sonhei. Psicanalítico. Eu sonhei. Sempre, eu já vou te dar um spoiler, mas não é muito, assim, mas não vai atrapalhar a leitura. Eu sempre tive medo de galinha. Sempre. O que já é estranho. Ai, mas como você tem medo de galinha? Eu conheço muita gente que tem medo de Sério? galinha, sabia? Eu tenho muito medo de galinha. E eu sonhei que tinha uma galinha que ela tentava me degolar. E tinha um bico de aço. Nossa, eu lembrei do Quiroga, aquela galinha degolada. Sim. Ai. Sim. Então, assim, eu tive esse sonho e foi isso. O sonho foi isso. E aí, quando eu fui escrever a história, eu falei, como que eu vou colocar a galinha, como eu vou incluir ela numa história de terror e tal? Como que eu vou construir algo em torno disso? É um bicho cômico. Sim. Aí me veio o Balé das Aves Mortas. E a frase, esse título, ele me veio no sonho, o Balé das Aves Mortas. Porque no sonho, eu escutava uma música com esse nome. Só que a música parecia muito Lago do Cisne. E aí ficou... E tem Lago dos Cisnes na história. Então, assim, eu falei, gente, eu vou criar todos esses elementos que eu tenho, que não se conectam de forma nenhuma, eu vou criar uma história. Como? Não sei. Aí eu sentei pra escrever. Eu acho que eu recebi alguma coisa. Porque eu sei que eu comecei a primeira frase, assim como o Kafka com aquela dele, e depois dela, foi, ó. Eu lembro que eu fiquei... Anoiteceu, eu tava escrevendo. Falei, não posso dormir, gente. Porque se eu dormir, eu vou perder o ritmo, né? Tem que ir, vai. Aí eu fui, deitei na cama, Vamos peguei meu depois. celular, continuei escrevendo no celular, assim, ó. Aí de manhã eu fui, joguei nas notas, aí eu terminei o livro no outro dia, porque eu falei, não, essa história, ou ela nasce agora de uma vez, ou eu nunca mais vou ter os insights que eu tô tendo. E assim nasceu. E a maioria das pessoas me conhece por causa desse livro,
porque fala do final dele e tal. E ele é totalmente absurdo, assim. Ai, vai ser o que eu vou ler nesse final de semana. Ele é totalmente absurdo. Eu até costumo falar que ele é um dos livros. Ah, tem outro livro que eu não citei, que é o Ruído Lunar, que é de contos esse, que ele flerta muito com o Balé das Aves Mortas por causa da questão do absurdo, né? Então, o Ruído Lunar e o Balé, eu acho que é a minha... É o que eu tenho do legado do Kafka mesmo, nessas duas Nossa, eu já tô livros. mais interessada ainda, porque eles estão na lista, na fila, Uhum. né? Dos que eu consegui ler nesses últimos dias. Vou passar na Que frente. bom. Depois você me fala o que você achou. Então, eu acho que são os livros que mais tem isso muito forte, da imagem, do texto sem uma imagem. Que eu encaro meus livros como se eu estivesse desenhando. Eu sou uma ilustradora frustrada. Sempre quis desenhar na minha vida. Sempre quis saber desenhar. Como não soube, eu falei, não, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer da minha escrita, A meu construção das desenho, imagens. A minha construção de arte. imagens. Até aproveitando, gente, né, falando dessa coisa de como essas outras linguagens artísticas atravessam, eu fiquei muito instigada, porque a Larissa fez a propaganda desse livro que ela trouxe para mim, que é o Ecos de Melancolia, e tem uma playlist no Spotify para este livro. Então, eu estou super ansiosa e depois eu vou compartilhar com vocês as minhas impressões. Larissa, falando aqui sobre o que eu li. Eu li muita coisa em Kindle, gente, porque eu queria ler rápido para poder conversar com ela, até para poder ter mais elementos, né, para a gente poder direcionar a conversa. E eu acabei lendo muitas coisas em Kindle. Eu li O Pulsar Marmório, eu li esse aqui que ela me trouxe, impresso, o Umbra, o Eclipse da Sombra Carnívora. A gente aqui, na verdade, tem algumas histórias, né, que São estão 3 juntas. contos. São Sim. três contos. Aí tem 3 personagens diante do eclipse e quais os efeitos disso. Eu li também O Rastro da Serpente, que é uma novela, né? É um texto mais extenso. E li também no Kindle e ela me trouxe, que esse aqui eu tô super impactada, que é A Gargantilha, que tem 3 contos também. Muito, muito intenso. Aqui, muito visual. O primeiro conto, que é o da Clarice, tem uma personagem chamada Clarice, que ela usa uma gargantilha, e o noivo dela, o Tadeu. Sim. Nossa, enquanto a gargantilha provocava os efeitos no pescoço dela, eu ficava também me coçando, sabe? Nossa, que agonia, porque meu pescoço, eu tenho muita agonia de coisa no meu pescoço. Enfim, vou ler mais coisas. Mas, como eu já disse, né, os diálogos que eu fui reconhecendo, mas eu percebi algo muito singular, né, que você falando, né, você falando, superar o mestre, superei. Você superou principalmente porque tem algo que você colocou aqui que atendeu muito à minha necessidade como pesquisadora contemporânea de literatura, né? Uma existência nesse mundo que há 100 anos atrás, talvez, não poderia ocupar esse lugar. Então, essa coisa do lugar dos marginalizados. E você também mencionou, lá atrás, você falou sobre essa coisa do terror no cotidiano e o cotidiano no terror. Eu percebo aqui, Larissa, algo que me chamou muito a atenção, que eu gostei demais. Eu percebi que certos textos, porque tem aqui um terror que é muito pontual, né, com personagens específicos, e tem aqui o apocalíptico, catastrófico, quase o fim do mundo para todo mundo, né? Bem lá o estilo The Walking Dead, né? Essas narrativas apocalípticas. Mas eu percebi uma coisa. Os seus personagens são personagens com questões, com problemas cotidianos muito, muito angustiantes. É o personagem que tem um problema grave de depressão. É a personagem, a mulher que quer engravidar e não consegue, é estéril, e ela sofre muito com isso. E aí o casamento dela acaba, o trabalho dela acaba, os recursos dela acabam por conta dessa dificuldade. É a personagem que tem autoestima baixa, que vive um relacionamento tóxico, abusivo e não sabe muito bem como sair. Fica tentando normalizar, romantizar isso. Quando tenta sair, ninguém dá apoio, ela tá solitária. São personagens que estão com as vidas em frangalhos, têm problemas sociais, problemas familiares, problemas de saúde, problemas de relacionamentos, problemas profissionais graves, graves mesmo, muito sérios, muito intensos. E para alguns desses personagens, parece que o acontecimento trágico vem como uma espécie de salvação. Como se fosse para livrá-los. Eu estou usando muito entre aspas, viu, gente? Porque é uma catástrofe que acontece com o personagem, né? É uma desgraça que acontece com o personagem, mas só que a vida dele estava tão desgraçada que isso parece ser melhor.
né? Ou então aquele que tá com a vida toda detonada, aí vem um caos para todo mundo, então o caos agora é coletivo, não é só eu que sou um infeliz, miserável na vida, né? Todo mundo tá no mesmo patamar, literalmente, porque normalmente não é todo mundo igual, não tá todo mundo no mesmo barco, né? A gente tem uma pandemia que mostrou pra gente como tinha gente que tava num certo lugar de privilégio mais protegido da doença do que outras pessoas. Eu queria que você falasse um pouco disso, sabe? Como você concebe isso, né? Você constrói personagens que são tão normais, são personagens comuns, são personagens cotidianos. Poderia ser eu. Poderia ser eu numa situação dessas aqui e de repente me deparar com algo. Não acredito que isso está acontecendo comigo. Nossa, não acredito que uma coisa dessa pode ser real. É muito isso que a gente vê em alguns momentos. Como o terror compõe esse projeto literário e humano da sua obra? É uma perspectiva outra, né? Porque o cânone, o mundo canônico, hegemônico, concebe o terror simplesmente como o fim de tudo. Sim. Mas parece que em alguns textos pode ser o começo de algo novo. Sim. Então, os meus personagens, assim, a maioria, eles são concebidos até sem que eu tenha muito domínio sobre eles, ou racionalidade, né? Então, eu acredito que eles exprimem muito de mim, do que eu sinto, de como eu me sinto na sociedade e tal. E assim, eu percebo, assim, lógico que eu percebi isso depois de um tempo, depois que eu publiquei muitos livros e tal, que existe um fio condutor desses personagens, que é o fio condutor de todo ser humano, que é a solidão. E também a solidão, ela tá muito relacionada ao próprio escritor, que é muito solitário. O ato de escrever é muito solitário. E a solidão é algo que nenhum ser humano no mundo consegue se livrar disso, porque todo mundo é sozinho. Eu parto desse princípio, né? Todo mundo é sozinho. Você pode estar cercado de gente, família e tal, mas você tem algo que é só seu. Que não é partilhável. Sim. E aí eu entro com outro aspecto que é da literatura do terror, que é o medo. Cada um sabe o medo que tem. E é o medo que te torna tão sozinho, né? Porque as pessoas têm medos em diferentes níveis e de diferentes coisas. Uma mulher tem... a mulher já nasce dentro de um medo. Ela já é projetada pro medo. Enfim. E o medo dela é diferente de um homem. Uma mulher do Japão é diferente do medo da mulher da Nigéria. Só que o medo une todas as pessoas, assim como a solidão. E eu parto muito desses dois princípios, o medo e a solidão, que compõem a minha obra. Eu já percebi isso em muitas obras minhas e não foi um projeto que eu construí consciente. Por isso que eu tenho certeza que vem da minha própria experiência de vida, assim. Eu sempre senti uma pessoa muito solitária. E eu sempre tentei, primeiro, entender a minha solidão. E eu sempre tive muito medo dela, ou do que eu poderia pensar nela, ou como eu sempre senti medo de como eu me sentia na solidão, né? E a literatura veio também para preencher essas lacunas e fazer eu me entender. Meus personagens, eles são muito reflexos de mim mesma, assim, né? Então tem muitos personagens que a maioria deles, eu não tenho personagens felizes ou bem-sucedidos, ou enfim, ou se eles são bem-sucedidos, eles vão à bancarrota muito rapidamente. Então eu sempre A casa cai. Eu sempre tento mostrar que a solidão, né, humana mesmo, nas minhas obras, ela e o medo que caminham juntos, de certa forma, você tem duas opções: ou você se rende ao medo e você vai ser devastado por ele e realmente as coisas vai acontecer tudo de ruim, você vai se deixar soterrar, ou você vai usar ele, você vai enfrentar e vai sair dele e vai conseguir superar. E eu acho que o terror da gente ser humano é que a gente tem muitas revelações na nossa vida que são terroríficas a princípio, mas que te ensinam demais depois. Então eu parto desse princípio de que toda revelação vai ser aterrorizante pra você. Mudar é aterrorizante pra gente. Você sair de paradigmas do que você viveu vai ser aterrorizante pra você. Pra nós mulheres. E isso tem muito lá no Rastro da Serpente, porque é uma personagem feminina que eu quis trazer toda a desgraceira que é essa mulher naquela personagem. Nossa, coitada dela, é desesperador. Nossa. Só que o renascimento dela, apesar de vir por um viés demoníaco do livro e de terror, é a hora que ela se liberta. E uma mulher liberta na sociedade que a gente vive é uma mulher monstruosa. Ela incomoda. Ela vira um monstro, ela vira uma medusa, ela vira uma louca. Exatamente. E é isso que a personagem bruxa. Kira, sim. A personagem Kira representa muito isso, sabe? Que quando ela finalmente se liberta, e querendo ou não, é pelo viés do terror, viés do... Enfim, ela se deixa sucumbir ao medo, aos traumas dela. Mas quando ela se liberta disso, ela se torna... Ela tá ali ela tá com pacto com outra coisa muito diferente, que é o novo, né? Tudo bem que na história eu uso a alegoria do demônio e tal. Mas no fundo, é isso. Quando você se liberta, é aterrorizante, assim. Querendo ou não, é aterrorizante. Porque é muito confortável a gente se deixar render ao medo.
e se deixar levar ao medo. Mas quando você sai disso, e o terror para mim ele representa muito uma quebra de paradigma, uma quebra de status quo, uma quebra do que é normal. E eu acho isso fascinante, porque enquanto na minha vida cotidiana eu não posso ou não consigo me libertar, eu consigo nas minhas histórias, né? Então eu consigo ser a monstra, a bruxa das minhas histórias, eu consigo. E também personagens femininos. Eu falo de protagonismo feminino porque é o que eu mais trago, mas eu tenho vários personagens masculinos também que eles também se libertam. E quando eles se libertam, o que difere um pouco das minhas personagens femininas é que eles têm uma epifania mais interna, tipo assim, eu passei a minha vida, os meus masculinos, eu passei a minha vida agindo num papel que me deram, ou que eu fui construído, e eu não sou estudo. Tipo assim, eu sou nada, né? Então... Você é você. Você é você. Então, a epifania dele é pra dentro. Assim, é mais assim, não, eu não sou estudo, eu não sou tudo isso que eu penso, o universo é muito maior que eu, e eu sou um pontinho de nada, né? Então, eu acredito que o que liga as minhas histórias é muito essas duas frentes. A solidão do ser humano, de você ser um indivíduo nesse planeta enorme, e o medo. O medo que... geral, né? De tudo. O medo que te traz. E o que eu tento fazer com as minhas obras é fazer as pessoas pensarem nesse sentido, assim, que o terror, ele existe em todos os níveis da vida. E ele pode ser desde uma revelação que você tem de você mesmo e ninguém sabe. E você tem medo de enfrentar ela e vai continuar varrendo para debaixo do tapete, mas um dia ela vai sair, é o monstro que sai para te pegar. Isso é tão psicanalítico. Sim, e desde isso, desde, sei lá, um inseto que você tem muito medo e representa tanto pra você, ou uma pessoa que você tem medo. Eu tenho medo de barato, eu não queria enfrentar, Sério? Não queria enfrentar, não. Tenho tanto nojo, já tão fedida. E elas eu são não tenho ásperas. medo de barata. Nossa, ela já andou em mim, é muito áspera. Mas é incômodo mesmo. Eu tenho medo de rato, muito medo de rato. Terrível. Engraçado que no dia que eu fui ler o seu primeiro livro, eu tive um pesadelo bizarro com um rato. Eu tava com um livro na mão e ele pulava em mim. Aí eu tentava bater o livro nele, ele pulava na minha mão e começava a devorar minha mão. Meu Deus, já era o preâmbulo do meu livro. Pois é. Introdução. Eu morro de medo de rato, nossa, eu tenho nojo mesmo. Então, assim, eu acho que basicamente, é isso que eu diria. Hoje, a minha leitura que eu faço é essa. Pode ser que daqui, sei lá, 5 anos eu faça uma leitura diferente. Provavelmente farei, porque eu vou estar diferente e tal. Mas hoje, o que minha obra traz é isso. Tem isso em todas, querendo ou não. Todos os personagens meus, infelizmente, as pessoas não vão ver grandes personagens. Eu não gosto de, assim, não gosto de heróis, assim. Mas eu gosto disso, você sabe por quê? A gente rompe com um clássico. A condição humana é tortuosa. A gente não vence todo dia. Nunca conheci quem não tivesse levado pancada, né, porrada. Olha o Fernando Pessoa aí que a gente estava conversando antes de começar a gravar, que ela gosta muito de Fernando Pessoa, gente. Muito. Eu acho que esses personagens estão mais próximos da gente, eles são mais humanos. Você falou a coisa da mulher, né? De a mulher, porque o patriarcado submeteu ao longo de todo o tempo mulheres a um padrão de comportamento. E mulheres que ousam sair desse padrão, elas são monstruosas, elas são desagradáveis. O patriarcado quer eliminá-las. Chatas, histéricas. Feias, né? Mal amadas, uma série de coisas. E eu lembrei do conto que eu li no livro A Gargantilha. Eu fiquei muito mexida com esse livro mesmo. O segundo conto chamado Bonequinha, que a mulher faz 40 anos, né? E eu fiquei pensando assim, né? Gente, ano que vem eu faço 40. Será que eu vou ter uma revolução como essa personagem? Que é a Milena. Ela muda o cabelo, ela começa a pintar o cabelo colorido, ela muda as roupas. E aí o marido dela, ele fica incomodado. Ele não gosta disso. Ele... É o Hélio, né? E ele é o protagonista, ele é o narrador. Ele é o narrador. E ele fica com nojo dela, fica com ódio dela. Aí o amigo Santiago propõe uma terapia. Olha o nome, Santiago. Eu lembro só do Iago, do Otelo. É mesmo. Aquela coisa ardilosa, que de santo não tenha nada, Sim, né? Ele o amigo, né? Sempre tem um amigo. É o invejoso, ciumento. Ele não tem a família que o outro tem, aí sabota o trem do outro. Propõe uma terapia. Gente, e aí ele vai. O Hélio fica desconfiado. Como assim essa terapia? Ele, não, porque a minha secretária, a Nilce, ela levou a filha dela. E depois que a filha voltou, depois do tratamento, a filha voltou a ser como antes. Obediente, doce e responsável. Olha a coisa do Bela, recatada e do lar aqui, ó. Que virou meme, mas é uma discussão séria. Porque querem submeter mulheres a um certo padrão de comportamento. Larissa, que delícia, que maravilha. E aí você até antecipou na sua fala uma outra pergunta que eu queria fazer.
Eu tinha escrito aqui, seria a penúltima pergunta, né? Que eu sempre quis conhecer um escritor ou uma escritora que escrevesse histórias de terror. Porque eu conheço muitos poetas e muitas poetas. Aham. Eu transito muito pela poesia. Mas eu queria muito conhecer alguém que escrevesse histórias de terror, para eu ver como é que é essa pessoa, como a cabeça dela ia conversar com a minha. Porque eu sou também muito, gosto muito de histórias de terror. Eu, no ensino médio, escrevia muitos contos de terror, larguei, Nem. meio que silenciei, mas agora eu tô voltando. Ah, que ótimo. Já é minha Quem sabe? parceira. Quem sabe, né? E você podia até oferecer umas oficinas Sim, para eu quem sabe, fazer, eu ó. participar com você. E aí eu ia te perguntar, por que o terror, né? Por que você escolheu o terror para propor sua expressão do humano? E você já me respondeu falando sobre a solidão e o medo. O medo, ele é revelador, né? O medo, eu fico até pensando, às vezes, quando a gente vai fazer terapia, né? A gente tem traumas e como certos traumas, às vezes, a gente não quer encará-los, mas eles manifestam sintomas e o sintoma nos obriga a enfrentar, de modo que depois que a gente supera, a gente vira outra pessoa, É. né? Nasce uma outra pessoa. É. E eu penso também no mito da Fênix, né? Que precisa passar pelo incêndio, precisa passar pelas cinzas, pelo sofrimento máximo para surgir algo novo, grandioso e A belo. cobra, quando troca de pele. É Exato. doloroso, mas é preciso, É né? preciso. A Kira, inclusive, passa, né, Passa. pela coisa da cobra também. Sim. É muito bonita essa metáfora, né? E aí eu fico até um pouco assim pensando, né, gente? É inevitável sofrer na vida, né? Pra gente se tornar melhor, pra gente mudar, pra gente crescer, não virar sem dor. E essa literatura sua me deixou muito pensativa sobre isso, porque eu tenho conversado muito com certos processos que eu tenho passado na vida e veio para confirmar. Mas eu gostei de saber que aqui eu tenho alguém que olha para minha solidão, me ajudando a olhar para Que ela. bom. Eu sou muito agradecida pela sua literatura. E aí eu queria também falar uma outra coisa sobre gêneros. Uhum. Eu gostei muito de abrir aqui o Eu tinha esquecido de comentar um Criaturas em poema. Branco, né? Estou Que me arriscando. você tem mais narrativa, né? Textos em prosa. Sim, sim. Mas eu gostei de ver que tem esse poema. Depois eu vou lê-lo com muita atenção, com muito cuidado, Você né? sabe que eu na adolescência eu tive uma banda. E eu escrevi algumas músicas dessa banda. E era de meninas, feministas e tal, Riot Girls e tal. E eu escrevi as músicas e teve uma música que era de terror, chamava Mr. Boo. E aí eu tomei gosto pela palavra cantada, pelo poema, né? Pelo ritmo. Mas foi uma fase. Aí foi essa fase da música, musicalidade e tal, e aí depois eu me perdi, né? Eu nunca mais escrevi poemas. Agora eu voltei, assim, resgatei. Porque como eu tô mais quieta, assim, não tô escrevendo tantas prosas, eu acho poema muito um gênero que ele é mais rápido, instintivo, assim, sabe? Você joga as palavras ali e pronto. Depois você mexe nelas, mas ele é mais rápido, é mais... Ah, eu tô aqui, deixa eu escrever o que eu tô pensando de poema e tal, e depois eu vejo o que dá isso. Então agora eu tô mexendo mais com poema, voltei a flertar com ele, porque eu dei um tempinho de contos e novelas e romances, né, que exige, não é que exige mais, mas eu preciso parar, ficar mais tempo debruçado no texto. E poemas é mais aquele, sabe, um grito e pronto, e depois eu volto nele. Eu gostei de saber que você está escrevendo poema. Eu quero ler. Eu quero ler mais poemas seus, porque eu gosto muito de poesia também. Eu lembro muito do. Tem um poeta mexicano que também era crítico, o Octávio Paz. Ah, sei. Que ele falava que a poesia é a imagem, né? E aí, como você fala que você constrói muito bem imagens, você descreve cenas muito bem, eu consigo visualizar muito bem todo o cenário. Mesmo você não detalhando, fazendo igual os do século XIX, né? Os românticos e realistas do século XIX, mas você consegue mostrar. E você fala que você tem a tela, né? Você Sim. ocupa suas telas com o caos. Você é da imagem. É. Então você tem que escrever poesia. Eu quero ver você escrevendo poesia, quero ler seus Vou poemas. continuar. Porque eu acho maravilhoso. Poucas palavras e Imagem, né? imagem, o que tá na minha cabeça vem como imagem, né? Uhum. Poema, assim, eu sempre li muitos poemas, igual a gente tá conversando, Fernando Pessoa e os seus milhões de faces também. Sempre amei a Wilda Hilst, enfim, Cecília Meirelles, amo também. O Augusto dos Anjos, que na minha Adoro. adolescência foi a auge do gótico, né? Então, Que é muito a nossa vibe. Sim, É sim, muito. sim, muito. Então, assim, todos esses, assim, querendo ou não, compõe também minha prosa, né? Uhum. Poesia, eu acho que quem lê poesia e, por exemplo, até então não escrevia poesia, só prosa e tal, mas a poesia em si, como eu consumi muito como leitora, querendo ou não, ela me ajudou muito a moldar os meus textos, sabe? A
escolher certas palavras, montar certos cenários não tão óbvios, sabe? Uhum. Então ela me ajudou bastante, muito. Você está nesse momento de férias. Mas você pode falar pra gente sobre próximos projetos, o que que você pretende, Posso. o que que você está trabalhando, o que que a Então, gente pode esperar de vir por aí? em agosto, eu tive um livro esse ano que ele entrou no Catarse, né? Financiamento coletivo, que chama Obscuro, que é um livro de vampiros. Ai, adoro! Tem um monte de alunos e alunas que amam, Ai. gente, prepare. E assim, é um livro que sobre vampiro, só que como sou eu, é bem diferente do que do vampiro clássico e tal. Eu adoro releituras. E as Sim. suas, então, já me pegaram. E ele é uma pegada mais existencialista, porque eu abordo a transformação, o início da transformação de um personagem que tá virando vampiro, então eu começo a trazer questões de como que seria se eu realmente virasse um vampiro? Tipo, eu acordasse, não fosse mais a Larissa, fosse uma morta que tivesse necessidade de sangue E eterna. eterna. Então, o protagonista do Obscuro, ele é esse cara que ele é atraído pra isso sem querer, pra essa condição, não vou contar pros spoilers e tal, e aí ele tem lá um encontro, catártico com a criatura, e ele começa a tentar entender o que é isso que ele tá vivendo agora. Então eu tentei entrar na cabeça de um vampiro, que é muito esquisito, e me colocar no lugar dessa criatura e trazer ele pro protagonismo no sentido de, olha, você tá dentro da cabeça de um vampiro, leitor. Olha como que seria, sabe? Então o livro é mais isso mesmo, o obscuro, o que tá obscuro nessa criatura, né? Então eu trago muitos questionamentos humanos também, sobre sentimentos, sobre desapego, enfim, tem muita coisa ali, morte, vida, né? Então tem muito isso no livro, por isso que ele é tão diferente dos outros livros de vampiro. Em agosto ele vai começar a ser... A gente fez campanha no começo do ano, e em agosto ele começa a tá aí para o pessoal acessar, comprar e tal. Quem apoiou vai começar a receber, e quem não apoiou vai poder comprar, né? Que ele vai estar pronto. Então, para esse ano eu tenho o Obscuro, só, porque eu tô dando respiro. Agora, futuro, o ano que vem, eu tenho outros livros que eu quero muito fazer, que é o Arauto da Loucura. Ele tem no Kindle, não sei se você percebeu lá, mas eu pretendo trazer ele físico, porque ele é um livro da minha vida, porque ele é um livro praticamente de metalinguagem, porque ele é sobre um escritor de terror. Ai, adoro. Adoro metalinguagem. Que ele e tem muito de mim nele, assim, muitas coisas que eu mesma passei com gênero e tal, mas é um personagem masculino e tal. Mas ele começa a ficar... É muito absurdo o texto, é muito terror, insólito e tal. Ele começa a se confundir com os personagens, as histórias e os escritores que ele consome. Então, ele é um personagem que ele é muito perturbado. Então, eu trago uma história que a pessoa vai se sentir um escritor, assim. Como que é a cabeça de um escritor de terror? Então, é um personagem louco, né? E tem muito visual também, tem muitas cenas explícitas e tal. E chama o Arauto da Loucura, que eu bebi na fonte, assim. Eu brinco que é um filho do Rei de Amarelo, que eu amo esse livro, ele impactou minha vida de uma forma tal, a forma do cosmicismo ali, da arte e tal. Então é um filho dele, que é o Arauto da Loucura. E pro ano que vem tem esse. E pro ano que vem é só isso, e eu não sei mais o que vai vir, porque de repente vem alguma coisa e... Quem sabe não vem um livro de poesia? Tem um livro também, Elisa, que a gente tá falando de todos aqui, tem o Metamórficas, que é um livro que tá no Kindle também. Foi o último e-book que eu lancei antes de entrar de férias, né? Esse você lançou em parceria, não foi? Com a Juliana Blasina, que é poetisa, né? E ela fez as colagens e escreveu os poemas. O que a gente fez? Eu entrei com os contos, e aí a gente mesclou os poemas dela com os meus contos. Então, lá no Kindle tem os contos do Metamórficas, que é basicamente... Ele é praticamente um filho do Gargantilha, né? Então, os contos, eles passam por aquelas temáticas também, né? Eu ia começar por ele, só que aí eu falei, esse tá em parceria. Eu vou começar pelos carreira solo. Que é a carreira solo, assim. Esse é um feat. Esse Metamórficos é o feat que eu fiz com ela. E ela colaborou com as colagens e com os poemas, né? E ela eu conheci através do projeto Incorpa, que é um projeto que tem eu mais 6 autoras, que foi um projeto muito diferente, que eu já fiz de tudo na minha vida, que é sobre corpo feminino, sexualidade feminina, e juntou autoras de todos os tipos, e eu venho com a frente do terror ali, e tem contos meus ali extremamente pesados também, que abordam essa condição feminina, muito críticos também e tal. A coisa do feminicídio, das violências, né? Sim, então é um livro que ele é praticamente também uma arte, porque ele tem fotos, tem arte, porque tem artistas no livro que, né, colaboraram com as artes mesmo, então é uma mescla de mulheres ali, e eu entrei com os contos. Eu não me arrisquei muito, eu fiquei nos contos, mas eu ainda pensei, eu vou entrar com poema e tal, pra diferenciar, mas eu não dei conta, eu fiquei nos contos, sou apaixonada, comecei como contista, né,
E aí tem esse projeto também, que foi um dos últimos que eu lancei, que é interessante, pessoal, né? Quiser conhecer mais também, algo diferente do que eu fiz, são esses. O futuro é esse, o obscuro oral da loucura. Adoro. Futuro obscuro. Futuro obscuro, é. Gente, essas referências, né, esses livros que nós estamos mencionando, que a Larissa falou, que eu também li, que eu já tenho o conhecimento, eu vou deixar tudo aqui na descrição, essas referências. Larissa, infelizmente a gente está caminhando para o fim. E eu queria deixar esse espaço agora aberto, eu não vou fazer nenhuma pergunta, eu vou deixar aberto para você pontuar, dizer, direcionar, escurecer, não vou falar iluminar, mas obscurecer para os nossos ouvintes e espectadores. Primeiro, eu queria agradecer muito por você ter me convidado. A gente estava marcando já esse papo, né? Eu estava muito ansiosa para a gente se encontrar e conversar sobre literatura, terror e tal. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo, todo mundo que vai acessar, vai assistir. E assim, o que eu tenho a dizer é: leiam mais terror nacional, leiam mais terror feito na América Latina, porque é muito importante que a gente tenha, né, esse estímulo também de leitores procurando esses livros, até para as editoras ficarem mais interessadas na gente. Então, tem autoras maravilhosas e eu puxo sardinha realmente para as mulheres, porque quando se trata de terror, a gente nasceu já dentro de bolhas de terror, então não tem como. São as mestras de terrores que realmente impactam e te fazem pensar. Então, procurem mulheres que escrevam terror. Leiam elas também, porque é muito importante. A gente veio de uma comunidade que é muito discriminada ainda, muito subestimada ainda e muito masculinizada ainda. Então, eu venho uma trajetória que eu luto muito para que as pessoas me leiam. Assim, você está com um livro de autoria masculina estrangeira, leia as mulheres, apelo, sim. Né? Parece que tem mais apelo. Tenta, né, prestigiar as autoras brasileiras, latino-americanas e tal. Eu agradeço bastante. Eu queria dizer que vocês me encontram no Instagram né, tem o link lá dos meus livros, da Amazon. Quem quiser livros físicos também é só me chamar na DM. Quem quiser conversar, críticas de todos os tipos, não me importo. Pode falar comigo, sou super aberta. E eu gostei bastante da nossa conversa, Elissa, sério mesmo. Eu encontrei uma parceira uma parceira do obscuro aqui. Sim. E estou muito feliz, e assim, muito mesmo, de falar sobre o que eu mais amo. E muito obrigada. Eu espero voltar depois, né, com novidades e tal. Gostei muito de participar. Gente, ela falou, né, da conta dela no Instagram. Eu vou deixar aqui também na descrição o @ da Larissa, para vocês entrarem em contato, para vocês conhecerem melhor o trabalho dela. Acessem na Amazon, tem vários e-books no Kindle que vocês podem simplesmente baixar gratuitamente, ler no celular, ler no computador ou ler no dispositivo se vocês tiverem. Tá? Entrem em contato e consumam essa literatura. Vamos até também desconstruir essa ideia de que o terror não tem algo a dizer, né? Que é só entretenimento. Não. Existe aqui uma dimensão extremamente profunda, existencial, filosófica, que está reverberando aqui. E eu quero que reverbere em vocês até para a gente trocar ideia. Larissa, muito obrigada pela sua participação, pelo seu aceite. É um prazer tê-la recebido aqui. Obrigada a vocês, Didocasters, por chegarmos até esse momento. Leiam mais mulheres, leiam mais literatura brasileira. A gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio.